E aí, gente bonita, tudo bem? Pessoal, eu recebi um artigo científico de uma seguidora. Vocês estão ficando cada vez mais espertos e isso é muito bom. Falando do potencial inflamatório do ácido hialurônico, que a gente injeta, né? Aí, assim, pode vir a pergunta na cabeça de vocês: ué, mas ácido hialurônico não é um componente do nosso corpo? Sim, não, a gente produz ácido hialurônico. Mas o ácido hialurônico que a gente injeta, ele é um ácido hialurônico produzido em laboratório. E como um produto produzido em laboratório, ele dentro do nosso organismo, ele é biocompatível, ou seja, ele é compatível com a nossa biologia, mas ele não faz parte do nosso corpo. Ele sempre vai ser um corpo estranho, né? Então, nesse artigo, o que eu reparei, né? Que analisava uma paciente com muitos ml de ácido hialurônico, né? Então, assim, a diferença entre o remédio e o veneno, gente, é a quantidade, né? Então, este caso que foi estudado era uma paciente com muitos ml de ácido hialurônico, mais de 20, né? E que na microscopia, na análise histopatológica que fizeram do tecido, ele tinha um infiltrado inflamatório, que ele provocava uma reação inflamatória. E isso é uma coisa possível, né? O que eu vejo na minha experiência hoje com o ácido hialurônico? O ácido hialurônico, o efeito colateral mais comum que eu vejo, e ele é bem frequente, é o ETIP, que é o edema transitório e intermitente, que é o quê? Quando a gente tem uma baixa de imunidade, quando a gente tem alguma coisa que modifique o nosso estado de saúde, o nosso corpo começa a criar um edema, né, para poder combater. Como é que o nosso corpo ele tenta, quando ele acha que existe um veneno ali, ele joga água para diluir. Então o edema é o nosso corpo tentando diluir algo que ele considera ruim para o corpo, né? Então, episódios de inchaço após o ácido hialurônico são mais comuns do que se pensa, né? E a gente não está falando do inchaço do dia seguinte. A gente está falando do inchaço que pode acontecer semanas, meses, até mesmo anos depois. Porque quem já me segue já sabe que eu falo muito tempo que o ácido hialurônico permanece anos, né? Existem estudos de identificar ácido hialurônico 10 anos depois, né? 13 anos depois, já deve ter, esses artigos que eu vi já são um pouquinho mais antigos, já estão 15 anos de ácido hialurônico ali presente, né? Ele pode estar tanto dissolvido nos tecidos, como ele pode estar encapsulado. Nosso corpo pode fazer uma membrana para isolar esse ácido hialurônico, né? Então, o que acontece? Quando você tem alguma circunstância que o seu corpo passa a querer diluir esse ácido hialurônico, você vai ter um edema. É por isso que eu sou contra a aplicação de ácido hialurônico em algumas regiões do rosto, né? Então, assim, a minha experiência pessoal já me fez praticamente abandonar a colocação de ácido hialurônico em olheiras. Por quê? Porque a gente tem uma drenagem. O que é a drenagem linfática, pessoal? O sangue traz nutrientes para cada órgão, para cada célula do nosso corpo, e a linfa, ela leva os resíduos do metabolismo do corpo. Então, o que é a drenagem linfática? É o processo que o nosso corpo faz de retirar aquelas substâncias indesejadas de todos os locais onde tem linfonodos e vasos linfáticos, que é do corpo inteiro, né? Sendo que na área dos olhos, a gente não tem um sistema, um bombeamento dessa linfa automático. A drenagem linfática dos olhos, a natureza fez através da piscada. Quando a gente pisca, a gente faz a movimentação dessa musculatura e a gente estimula a drenagem linfática. Quando a gente coloca qualquer material nessa região, principalmente materiais que ocupem um espaço, como o ácido hialurônico, que retenham água, você prejudica, né, essa drenagem, ela deixa de ser tão eficiente quanto ela era. Então, principalmente nessa região, é muito comum
ter bolsas, né? A pessoa fica como se fosse uma bolsa de água embaixo da pele. E isso às vezes vai acontecer anos depois que a pessoa colocou o ácido hialurônico, ou vai acontecer imediatamente. Então, assim, eu já tive que retirar ácido hialurônico nessa região de pacientes onde eu havia colocado. Eu já tive que retirar ácido hialurônico de pacientes nessa região. Muitos pacientes que não foram feitos por mim, muitos pacientes que passaram por profissionais que disseram para eles que não tinha como ser ácido hialurônico, porque já fazia muitos anos, então, que aquilo lá não era ácido hialurônico. E a gente fez a retirada e o paciente foi embora feliz, contente, porque a gente tirou aquela salsicha de geleia que tinha na pálpebra do paciente. Então, é uma região onde, com a experiência, eu fui abandonando a prática de colocar ácido hialurônico. Mesmo quando eu colocava mais profundamente, o que eu percebia? Que com o tempo havia uma migração e muitas vezes a pessoa fica com uma mancha roxa aqui, que é o que eles chamam de efeito Tyndall. O efeito Tyndall, a pessoa muitas vezes ela acha que ela tem uma olheira, mas ela não tem olheira. Ela tem uma pressão desse ácido hialurônico que comprime os vasinhos e ela fica com aquela aparência arroxeada e ela nem sabe que é por conta do ácido hialurônico e a gente consegue remover e fica bonitinho de novo. Então, assim, por um lado, o ácido hialurônico é um produto que eu gosto de trabalhar justamente por isso, pela reversibilidade. E aqui eu tô falando de ácidos de qualidade, né? Porque eu sempre digo que a boa característica de um produto não é só na hora de colocar e de ficar bonito. O produto ele tem que ser reversível, ele tem que ser fácil de colocar, fácil de retirar, fácil de deixar bonito e fácil de resolver o problema. Então é por isso que eu prefiro, na minha prática, gente, sempre falando por mim, trabalhar com produtos mais caros, de renome, com amplo uso ao longo de muitos anos, né, do que arriscar. Então eu realmente só trabalho com 2 marcas de ácido hialurônico, pelo baixo índice de intercorrências e pela facilidade de resolver os problemas, né? Mas vamos lá. Então aqui é um lugar onde eu abandonei. Eu já vi muitos profissionais, eu não estou aqui falando mal da técnica de ninguém, pessoal, estou falando da minha opinião, né? As coisas vêm em modinhas, vêm em tentativas de resolver as queixas dos pacientes e eu entendo isso. Mas eu já vi muitos profissionais colocando aqui nessa calhazinha ácido hialurônico, né? Para resolver esses olhos encovados. Eu tenho olhos encovados. Por que eu não sou adepta dessa prática? Primeiro, pessoal, porque é uma região muito delicada, né? É uma região dos olhos. O ácido hialurônico, a gente sabe que ele tem um processo de migração. A gente tem uma durabilidade que é meio que indeterminada. E eu comecei a imaginar assim, imagine os efeitos de etípe, de edema nessa região, como vai ser incômodo para o paciente. E no quanto, nessa região, você retirar o ácido é um procedimento delicado, porque os nossos olhos, o globo ocular, ele tem ácido hialurônico. E como é que a gente vai trabalhar numa região tão próxima ao globo ocular, que tem ácido hialurônico, com uma substância para dissolver ácido hialurônico, né? Uma região onde é difícil fazer um ultrassom para poder localizar exatamente onde está esse ácido. Então, assim, por mais que eu entenda que é uma queixa, eu mesmo tenho essa queixa de olhos encovados, é uma região onde eu prefiro não colocar nos meus pacientes, né? E eu já peguei pacientes que colocaram com outros profissionais e chegaram aqui com edema, e é uma situação muito complicada, porque é uma região super delicada, e o paciente vem aqueles episódios recorrentes de edema e quer retirar aquele produto, e nessa região o buraco é mais embaixo, pessoal. Então, o que eu considero, né? Eu considero assim, o que eu gosto de usar para tratar nessa região? Eu gosto de alguns bioestimuladores, existem bioestimuladores compatíveis com essa região. Eu utilizo um especificamente, que é o AST-Fio, que ele pode ser usado em regiões de movimentação. Eu gosto de fios de PDO.
Tudo isso quando a gente quer tratar a densidade da pele. Mas quando a gente já tem excesso de pele, a gente tem que pensar em retirada cirúrgica ou em peelings profundos, e é assim que a gente vai tratar. Nada adianta você pegar uma pálpebra cheia de excesso de pele e você encher aquilo, ou você tentar estimular colágeno, porque ela não vai retrair. A gente tem que pensar em retração. Então é isso, pessoal. A minha mensagem é: o ácido hialurônico é seguro, sim, desde que aplicado no lugar correto e na quantidade correta. Tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos e escolham sempre bem o profissional.